Tortura y muerte en prisión. ¿Qué oculta el gobierno de Bukele sobre las 153 muertes impactantes? Clara sostenía el reportaje entre sus manos, la tinta aún fresca y el contenido tan explosivo que le provocaba escalofríos. Tortura y muerte en prisión. ¿Qué oculta el gobierno de Bukele sobre las 153 muertes impactantes? Las palabras retumbaban en su mente como un eco persistente. En un país donde el miedo se había convertido en un compañero de vida, cada revelación era un acto de valentía. Las muertes, oficialmente catalogadas como incidentes aislados, eran mucho más que eso. Clara sabía que bajo la sombra de un régimen autoritario, la verdad podría costarle la vida. Desde niña había escuchado las historias de su padre, un periodista que había desaparecido durante la dictadura anterior. Las palabras de su madre resonaban en sus recuerdos. La verdad puede ser peligrosa, pero es un legado que vale la pena. Estas palabras la impulsaban cada día a salir de casa, lista a enfrentarse a un sistema que silencia a los que buscan la justicia. Cada vez que una noticia sobre muertes llegaba a sus manos, su estómago se retorcía, preguntándose si habría más ocultas tras el velo de la represión. La escena en la sala de redacción era tensa. Compañeros murmuraban entre sí, arrojando miradas furtivas, mientras los datos llegaban a cuentagotas. Esos números fríos y distantes representaban vidas cercenadas. Clara recordó las caras de las familias que habían perdido a sus seres queridos. ¿Cuál sería la historia detrás de cada nombre? ¿Cómo habían sido atrapados en una red de engaños y torturas? Cada pregunta la empujaba a investigar más, a escarbar en el fango del poder. Fueron las pistas. Sobre un sistema de tortura, camuflado bajo la fachada de una lucha contra el crimen, lo que la llevó a descubrir que una de las víctimas había sido un informante clave. Con cada nuevo hallazgo, el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Clara se sentía como una marioneta, atrapada en la danza macabra de un antagonista que jugaba con su vida. No podía ignorar la creciente presión que emanaba del gobierno. Mensajes anónimos llenaban su celular, amenazas veladas que aumentaban su paranoia. Sin embargo, el fuego de la verdad ardía en su interior. Una tarde, mientras revisaba archivos, un mensaje anónimo iluminó su pantalla. ¿Quién estaba detrás de esto? En un instante, el aire se volvió espeso y opresivo, como si las paredes de su oficina se cerraran. Las sombras del pasado la acechaban y el peso del legado de su padre se posaba sobre sus hombros. El grito de su madre resonaba en su mente. «Ten cuidado, Clara, no te dejes atrapar». Pero ella estaba decidida, y la verdad empezaba a perder su opacidad. Clara sabía que tenía que actuar, así que, en un mundo de oscuridad, se convertía en la luz. Lo que sea que le esperara, estaba lista, o al menos eso quería creer. El destino se cernía ante ella y el reloj avanzaba. El siguiente paso era incierto, pero la búsqueda de justicia nunca la había dejado sola. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer uma alerta. Importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada diante da tela, a mensagem anônima pulsando como um farol de perigo.
Seu coração disparava e ela respirava com dificuldade. A verdade que havia descoberto parecia um labirinto sem saída. Sabia que arriscar-se não era apenas perigoso. Era um jogo mortal. Seu pai havia enfrentado a mesma escuridão e agora era a sua vez. Então, o telefone vibrou, quebrando o silêncio. Era um vídeo. Com mãos trêmulas, ela clicou. A imagem que surgiu fez seu estômago revirar. Era um vídeo caseiro, mal iluminado, mostrando um homem no chão, com marcas de ferimentos visíveis por todo o corpo. Clara ajustou a tela. A voz do homem ecoou. Não sou um criminoso. Não sou um bandido. A câmera balançava e cansava a visão, mas a desespero na voz era claro. Eu sou um informante. O que está acontecendo aqui é um erro. Eles. O vídeo cortou abruptamente. A sensação de pânico a dominou. Era ele, o homem morto que Clara havia encontrado em suas pistas. Seu coração quase parou. Isso não pode ser verdade, pensou. A relação entre ele e a máquina governamental se tornava mais clara, revelando um padrão sombrio. Seu pesadelo estava se tornando real. E esse líder que gerava aplausos na sociedade estava encobrindo crimes horrendos. Naquele instante, a porta de sua sala se abriu de golpe, e seu colega, Léo, entrou com o rosto pálido e excitado. Clara, você não vai acreditar no que descobri. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. A pessoa que você investigou não era apenas o informante, ele era o irmão do secretário de segurança. O mundo de Clara se despedaçou. O quê? Perguntou, sua mente lutando para processar a informação. Você está dizendo que o governo está matando suas próprias fontes? Que eles estão... A polícia e o governo, entrelaçados em uma rede de mentiras, tortura e assassinato. Léo balançou a cabeça, o olhar compungido. Sim, uma das vítimas estava prestes a fazer uma grande revelação. O que eles têm feito? Nos presídios. É mais grave do que pensávamos. Eles silenciaram esse homem porque sabia demais. Harold é uma espinha. A conexão, o laço entre o assassinato e o próprio governo era de tirar o fôlego. O legado de seu pai não estava apenas se repetindo. Era mais intenso, mais pessoal. Precisamos expor isso, agora, Clara disse. Mas Léo hesitou. Clara, isso é muito perigoso. Podemos estar em uma linha tênue. Eles não hesitarão em nos silenciar também. O que tinha apenas começado como uma investigação, agora estava se transformando em um grito desesperado de sobrevivência. O arrepio de medo introduziu uma nova camada à realidade de Clara. E então, antes que ela pudesse responder, um tiro ressoou lá fora, um eco distante que cortou o ar como uma lâmina. O som horripilante fez Clara congelar. Os olhares entre os dois se tornaram dobras de terror. O que foi isso? Ela sussurrou, já adivinhando a resposta. A realidade estava se desdobrando de uma maneira aterrorizante, e quando o som de gritos se aproximou, a porta da redação estremeceu. Clara piscou, o estômago revirando enquanto uma ideia escura se instalava. E se eles estivessem sendo perseguidos agora? O que significava isso para suas vidas? Quando a porta se abriu violentamente, Clara sabia que tudo mudaria. Estamos cercados, gritou um colega. E enquanto a confusão dominava, ela percebeu que a caça havia começado. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse entender. Ela e Léo precisavam correr. O que poderia ter sido uma simples busca pela verdade, agora era uma corrida pela vida. O que mais estava sendo escondido? Qual era a verdade que ainda não conheciam? A resposta pairava sobre ela e, ao mesmo tempo, parecia escapar como areia entre os dedos. Clara estava paralisada diante da tela, a mensagem anônima pulsando como um farol de perigo. Seu coração disparava e ela respirava com dificuldade. A verdade que havia descoberto
parecia um labirinto sem saída. Sabia que arriscar-se não era apenas perigoso, era um jogo mortal. Seu pai havia enfrentado a mesma escuridão, e agora era sua vez. Então, o telefone vibrou, quebrando o silêncio. Era um vídeo. Com manos temblorosas, clicou. A imagem que surgiu fez seu estômago revirar. Era um vídeo caseiro, mal iluminado, mostrando um homem no chão, com marcas visíveis de tortura por todo o corpo. Clara ajustou a tela e a voz do homem ecoou. Não sou um criminoso. Não sou um bandido. A câmera tremulava, mas o desespero em sua voz era claro. Eu sou um informante. O que está acontecendo aqui é um erro. O vídeo cortou abruptamente. O pânico a dominou. Era ele, o homem que Clara havia encontrado em suas pistas. Seu coração quase parou. Isso não pode ser verdade, pensou. As conexões entre ele e o governo começavam a se revelar, e o pesadelo estava se tornando real. Aquele líder, aclamado por muitos, estava encobrindo crimes horrendos. Então a porta de sua sala se abriu de golpe e seu colega, Léo, entrou, pálido e respirando aceleradamente. Clara, você não vai acreditar no que descobri. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido de uma tempestade. A pessoa que você investigou não era apenas um informante. Ele era o irmão do secretário de segurança. O mundo de Clara se despedaçou. O quê? Perguntou, enquanto sua mente lutava para processar a informação. Você está dizendo que o governo está matando suas próprias fontes, que eles estão. A polícia e o governo entrelaçados em uma rede de mentiras e assassinato. Precisamos expor isso. Agora! Clara declarou, mas Leo hesitou. Clara, isso é muito perigoso. Podemos estar em uma linha tênue. Eles não hesitarão em nos silenciar também. O que havia começado como uma simples investigação, agora era um grito desesperado por sobrevivência. Então, antes que pudesse responder, um tiro ecoou do lado de fora, um som que cortou o ar como uma faca. O olhar entre os dois se tornaram janelas de terror. O que foi isso? Ela sussurrou, já adivinhando a resposta. Quando a porta se abriu violentamente, Clara sentiu que tudo mudaria. Estamos cercados, gritou um colega. E enquanto a confusão dominava, ela percebeu que a caça havia começado. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse entender. Clara e Léo precisavam correr. O que poderia ter sido uma simples busca pela verdade, agora era uma corrida pela vida. Com a adrenalina pulsando, os dois se lançaram pelo corredor. O som da sirene se aproximando misturava-se ao caos. Naquele instante, o telefone de Clara vibrou novamente. Olhou para a tela e leu uma mensagem que a fez estagnar. A verdade está mais próxima do que você imagina. O inimigo está mais perto. Seu estômago revirou. Clara, precisamos sair desse prédio agora, gritou Léo, mas ela não conseguia olhar para ele. Em vez disso, seus olhos fixaram no texto. A resposta pode estar mais perto de casa do que você pensa. Um arrepio subiu pela sua espinha. Aquela frase a encaixou em um quebra-cabeça perturbador. Foi nesse momento que, de repente, a porta do fundo da redação se abriu e apareceu um funcionário que Clara nunca notou antes. Ele estava sorrindo, um sorriso que não parecia genuíno. Clara, você realmente precisa saber quem está por trás de tudo isso. As palavras dele soaram como veneno, e a tensão no ar atingiu um ponto crítico. O que você quer dizer? Clara perguntou, o medo se misturando à confusão. Você deve conhecer a verdade sobre seu pai, respondeu o homem. Ele estava envolvido em muito mais do que você imagina. E o que está prestes a acontecer vai mudá-la para sempre. O mundo de Clara girou.
As peças começaram a se juntar em um mosaico de traição. O legado de seu pai estava prestes a ser revelado, e o que ela descobriu poderia destruir tudo o que acreditava saber, incluindo as intenções de Léo. O que mais ele escondia? Sentiu o coração acelerar. Agora a verdade a cercava de todos os lados, e as respostas podiam não ser exatamente o que ela esperava. Clara tinha que agir, mas em quem confiar? Clara estava paralisada diante da tela, a mensagem anônima pulsando como um farol de perigo. Seu coração disparava, e ela respirava com dificuldade. A verdade que havia descoberto parecia um labirinto sem saída. Sabia que arriscar-se não era apenas perigoso. Era um jogo mortal. Seu pai havia enfrentado a mesma escuridão, e agora era sua vez. Então o telefone vibrou, quebrando o silêncio. Era um vídeo. Com mãos trêmulas, ela clicou. A imagem que surgiu fez seu estômago revirar. Era um vídeo caseiro, mal iluminado, mostrando um homem no chão, com marcas de ferimentos visíveis por todo o corpo. Clara ajustou a tela, e a voz do homem ecoou. Não sou um criminoso. Não sou um bandido. A câmera tremulava, mas o desespero em sua voz era claro. Eu sou um informante. O que está acontecendo aqui é um erro. Eles. O vídeo cortou abruptamente. O pânico a dominou. Era ele, o homem que Clara havia encontrado em suas pistas. Seu coração quase parou. Isso não pode ser verdade, pensou. As conexões entre ele e o governo começavam a se revelar, e o pesadelo estava se tornando real. Aquele líder, aclamado por muitos, estava encobrindo crimes horrendos. Então, a porta de sua sala se abriu de golpe, e seu colega, Léo, entrou, pálido e respirando aceleradamente. Clara, você não vai acreditar no que descobri. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido de uma tempestade. A pessoa que você investiu... O mundo de Clara se despedaçou. O quê? Perguntou, enquanto sua mente lutava para processar a informação. Você está dizendo que o governo está matando suas próprias fontes? Que eles estão... A polícia e o governo, entrelaçados em uma rede de mentiras e assassinato. Precisamos expor isso, agora! Clara declarou, mas Léo hesitou. Clara, isso é muito perigoso. Podemos estar em uma linha tênue. Eles não hesitarão em nos silenciar também. O que havia começado como uma simples investigação, agora era um grito desesperado por sobrevivência. Então, antes que pudesse responder, um tiro ecoou do lado de fora, um som que cortou o ar como uma faca. O olhar entre os dois se tornaram janelas de terror. O que foi isso? Ela sussurrou, já adivinhando a resposta. Quando a porta se abriu violentamente, Clara sentiu que tudo mudaria. Estamos cercados, gritou. Um colega. E, enquanto a confusão dominava, ela percebeu que a caça havia começado. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse entender. Clara e Léo precisavam correr. O que poderia ter sido uma simples busca pela verdade, agora era uma corrida pela vida. Com a adrenalina pulsando, os dois se lançaram pelo corredor. O som da sirene se aproximando misturava-se ao caos. Naquele instante, o telefone de Clara vibrou novamente. Olhou para a tela e leu uma mensagem que a fez estagnar. A verdade está mais próxima do que você imagina. O inimigo está mais perto. Seu estômago revirou. Clara, precisamos sair desse prédio agora, gritou Léo. Mas ela não conseguia olhar para ele. Em vez disso, seus olhos fixaram no texto. A resposta pode estar mais perto de casa do que você pensa. Um arrepio subiu pela sua espinha. Aquela frase encaixou em um quebra-cabeça perturbador.
Foi nesse momento que, de repente, a porta do fundo da redação se abriu e apareceu um funcionário que Clara nunca notou antes. Ele estava sorrindo, um sorriso que não parecia genuíno. Clara, você realmente precisa saber quem está por trás de tudo isso. As palavras dele soaram como veneno, e a tensão no ar atingiu um ponto crítico. O que você quer dizer? Clara perguntou, o medo se misturando à confusão. Você deve conhecer a verdade sobre seu pai, respondeu o homem. Ele estava envolvido em muito mais do que você imagina, e o que está prestes a acontecer vai mudá-la para sempre. Clara sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? As peças começaram a juntar em um mosaico de traição, enquanto o olhar do homem se tornava cada vez mais insistente. Ele era o mentor do secretário de segurança? O homem sorriu novamente, essa vez com um brilho maligno nos olhos. Seu pai sempre soube, Clara. Ele fez escolhas que custaram muitas vidas. A verdade está escondida, e sua investigação a levou à borda de um precipício de segredos que pode custar mais do que você está disposta a pagar. Clara estava em choque. Não, isso não pode ser verdade. Sua voz saiu em um sussurro enquanto a realidade se desmoronava diante dela. Léo a observava com uma expressão indefinida, seu próprio rosto refletindo a confusão e o terror. O que você fez, pai? Clara sussurrou, a dor apertando seu peito. O homem se aproximou, suas mãos lentamente saindo dos bolsos. Você precisa entender, Clara, que o que está em jogo é muito maior do que você imagina. O governo não pode ser desestabilizado. No instante em que ele falava, a eletricidade na sala pareceu mudar. Uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora, fazendo o edifício tremer. Clara teve um sobressalto, seus instintos gritando que tudo mudara e o perigo nunca estivera tão perto. O caos se instaurou e as luzes começaram a piscar. A verdade que Clara buscava parecia distante, enquanto a percepção de quem ela realmente era escorregava por entre seus dedos. Léo, precisamos, mas as palavras morreram em sua garganta. O olhar dele se encontrara em um misto de temor e compreensão. Ela percebeu que a jornada apenas começava. As revelações traziam mais perguntas, e Clara estava prestes a descobrir que algumas verdades não deveriam ser reveladas. O som de sirenes se misturou ao tumulto, enquanto a fumaça invadia a sala. Com o mundo desmoronando ao seu redor, ela sabia que a única saída era seguir adiante. Mesmo que isso a levasse a uma verdade que poderia arruinar tudo. Estamos em apuros, Clara, murmurou Léo. Mas antes que ela pudesse responder, outra explosão ressoou, e a sala se encheu de fumaça. Com a mente fervilhando e o coração disparado, Clara percebeu que a hora da verdade estava chegando. Mas a quem ela poderia realmente confiar? Clara estava em choque. O homem diante dela parecia saber muito mais do que deveria. E o que revelou sobre seu pai despedaçava tudo o que ela acreditava. O ar na sala estava carregado de tensão. Ouvindo o barulho das sirenes e a confusão do lado de fora, ela sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Meu pai nunca teria se envolvido nisso. Não poderia. Sua voz saiu implorativa, lutando contra a neblina da dúvida. Enquanto isso, Léo a observava com um olhar apreensivo. Clara, precisamos fugir. Agora! Mas antes que pudesse se mover, uma explosão aos fundos da redação cortou o ar, fazendo com que a sala estremecesse. A fumaça começou a entrar, criando um cenário de pânico e caos. Clara soltou um grito involuntário, e Léo a puxou para trás, mas já era tarde demais. 2 homens armados surgiram da fumaça, seus rostos cobertos por máscaras. Vamos,
Todos para o chão! Gritaram, e Clara sentiu uma onda de terror invadir seu corpo. Sabia que não eram apenas guardas, mas sim soldados. O que estava acontecendo? O governo não estava apenas encobrindo crimes, estava agindo. Estão atrás de você, Clara! Gritou Léo, o pânico em sua voz. Enquanto a ordem se espalhava, as sirenes soaram mais perto. Por que eles fariam isso? Clara não entendia. O sorriso do homem que tinha falado antes parecia agora uma máscara que escondia algo muito mais sombrio. Eles precisam de você longe da verdade, disse o homem, sua expressão agora séria. E você está mais perto do que imagina. A sala ficou em silêncio por um instante, as palavras dele ressoando em sua mente como um eco perturbador. Clara sentia a adrenalina pulsando em suas veias. O tempo parecia desacelerar enquanto os homens mascarados se aproximavam, prontos para agir. Se ela quisesse viver e descobrir a verdade, precisava agir rapidamente. Então, em um movimento instintivo, pegou um expelidor de spray que estava sobre a mesa e o lançou em direção aos invasores, aproveitando a surpresa para abrir caminho. "Vem!" gritou Léo, puxando-a para o corredor. Eles correram, os gritos. E o barulho de passos pesados atrás deles. Desceram as escadas em meio ao caos, o ar pesado de fumaça e a tensão na espinha. Com cada passo, a percepção do perigo aumentava. Mas quando chegaram ao primeiro andar, o que encontraram paralisou Clara. A entrada estava bloqueada. 8 homens armados estavam esperando, prontos para interceptá-los. Sem saída, Clara sentiu sua mente acelerar. Como isso era possível? O governo sabia o que estavam fazendo? Precisavam de algo mais fundamental. "Rápido, à porta dos fundos!" Léo gritou, e Clara seguiu sem pensar. Mas enquanto corriam, uma imagem do seu pai surgia diante dela. Ele a admoestava, alertando sobre a verdade que poderia ser devastadora. Clara e Léo chegaram a uma porta que dava para o Aliados Fundos, mas quando abriram, encontraram uma cena de horror. Vários corpos estendidos ao chão, cobertos por um pano, e no meio deles um rosto conhecido. Era o informante, o irmão do secretário de segurança. "Clara", murmurou Léo, os olhos arregalados. "Isso é uma armadilha?" "Não, isso não pode ser verdade", Clara balbuciou, um nó se formando em sua garganta. O que ela fez? Estava prestes a entrar em um jogo muito maior e mais mortal do que imaginara. E onde estava seu pai em tudo isso? Uma voz surgiu atrás deles. "Eu avisei que precisava manter você fora do caminho." Era o homem do sorriso sombrio. Clara congelou. Você me traiu? Você estava com eles o tempo todo?" "Clara, não! Escute!" Léo tentou intervir, mas a pesada verdade caía como uma tempestade. Tudo o que ela acreditava ter construído estava prestes a desmoronar. O homem avançou, um olhar cruel no rosto. "Seu pai e eu temos uma história longa, e você, minha querida, é apenas uma peça no jogo." O chão parecia desmoronar sob seus pés. Clara não sabia em quem confiar. Se seu pai fizesse parte disso, qual era a verdade? Por que havia tantas mortes? E quando as luzes começaram a piscar, ela percebeu que a verdadeira catástrofe estava por vir. Eles estavam cercados, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. Clara estava em choque. O homem diante dela parecia saber muito mais do que deveria. E o que revelou sobre seu pai despedaçava tudo o que ela acreditava. O ar na sala estava carregado de tensão. Ouvindo o barulho das sirenes e a confusão do lado de fora, ela sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Meu pai nunca teria se envolvido nisso. Não poderia. Sua voz saiu implorativa, lutando contra a neblina da dúvida. Enquanto isso, Léo a observava com um olhar apreensivo.
Clara, precisamos fugir. Agora! Mas antes que pudesse se mover, uma explosão aos fundos da redação cortou o ar, fazendo com que a sala estremecesse. A fumaça começou a entrar, criando um cenário de pânico e caos. Clara soltou um grito involuntário e Léo a puxou para trás, mas já era tarde demais. 2 homens armados surgiram da fumaça, seus rostos cobertos por máscaras. Vamos! Todos para o chão! Gritaram, e Clara sentiu uma onda de terror invadir seu corpo. Sabia que não eram apenas guardas, mas sim soldados. O que estava acontecendo? O governo não estava apenas encobrindo crimes, estava agindo. Estão atrás de você, Clara! Gritou Léo, o pânico em sua voz. Enquanto a ordem se espalhava, as sirenes soaram mais perto. Por que eles fariam isso? Clara não entendia. O sorriso do homem que tinha falado antes parecia agora uma máscara que escondia algo muito mais sombrio. Eles precisam de você longe da verdade, disse o homem, sua expressão agora séria. E você está mais perto do que imagina. A sala ficou em silêncio por um instante, as palavras dele ressoando em sua mente como um eco perturbador. Clara sentia a adrenalina pulsando em suas veias. O tempo parecia desacelerar enquanto os homens mascarados se aproximavam, prontos para agir. Se ela quisesse viver e descobrir a verdade, precisava agir rapidamente. Então, em um movimento instintivo, pegou um expelidor de spray que estava sobre a mesa e o lançou em direção aos invasores, aproveitando a surpresa para abrir caminho. Vem! Gritou Léo, puxando-a para o corredor. Eles correram atrás deles. Desceram as escadas em meio ao caos, o ar pesado de fumaça e a tensão na espinha. Com cada passo, a percepção do perigo aumentava. Mas quando chegaram ao primeiro andar, o que encontraram paralisou Clara. A entrada estava bloqueada. 8 homens armados estavam esperando, prontos para interceptá-los. Sem saída. Clara sentiu sua mente acelerar. Como isso era possível? O governo sabia o que estavam fazendo? Precisavam de algo mais fundamental. Rápido, a porta dos fundos. Léo gritou, e Clara seguiu sem pensar. Mas enquanto corriam, uma imagem de seu pai surgia diante dela. Ele a admoestava, alertando sobre a verdade que poderia ser devastadora. Clara e Léo chegaram a uma porta que dava para o LA dos fundos, mas quando abriram, encontraram uma cena de horror. Vários corpos estendidos ao chão, cobertos por um pano, e no meio deles, um rosto conhecido. Era o informante, o irmão do secretário de segurança. Clara, murmurou Léo, os olhos arregalados. Isso é uma armadilha? Não, isso não pode ser verdade. Clara balbuciou, um nó se formando em sua garganta. O que ela fez? Estava prestes a entrar em um jogo muito maior e mais mortal do que imaginara. E onde estava seu pai em tudo isso? Uma voz surgiu atrás deles. Eu avisei que precisava manter você fora do caminho. Era o homem do sorriso sombrio. Clara congelou. Você me traiu? Você estava com eles o tempo todo? Clara, não. Escute. Léo tentou intervir, mas a pesada verdade caía como uma tempestade. Tudo o que ela acreditava ter construído estava prestes a desmoronar. O homem avançou, um olhar cruel no rosto. Seu pai e eu temos uma história longa e... Você, minha querida, é apenas uma peça no jogo. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Clara não sabia em quem confiar. Se seu pai fizesse parte disso, qual era a verdade? Por que havia tantas mortes? E quando as luzes começaram a piscar, ela percebeu que a verdadeira catástrofe estava por vir. Eles estavam cercados, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. A tensão explodiu
em um grito ensurdecedor, e de repente, uma explosão maior do que imaginavam ecoou do lado de fora. O prédio tremia, as paredes rangiam, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O pânico se espalhou com a explosão. Era como se o ar estivesse queimando. 2 homens caíram no chão, com movimentos convulsivos, enquanto o terceiro, um pouco mais afastado, desapareceu em um borrão de fumaça. Clara olhou ao redor, confusa e apavorada. Essa não é uma luta comum. O que está acontecendo? Ela não conseguia compreender. E antes que pudesse resgatar os pensamentos, a fumaça se dissipou, e um grupo diferente de homens entrou, não mascarados e com um emblema familiar. Era a resistência, lutando contra o regime. Clara, é isso que você estava buscando, disse um deles, um homem de cabelos grisalhos, com um olhar determinado. Seu pai não estava do lado deles. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Como você sabe disso? Porque ele era um dos nossos, Clara. Ele ajudava a traçar planos, mesmo que em segredo. Está tudo conectado, e as vidas que se foram fazem parte de uma trama muito mais complexa, ele disse. O quê? Não, isso não faz sentido. Clara lutava para assimilar aquela nova realidade. Sim, faz. E você? Precisa tomar uma decisão agora, disse ele, olhando para Léo. Era a hora, um jogo de estratégia, e o peso da responsabilidade estava todo sobre seus ombros. Os homens da resistência estavam ali pela batalha, na próxima fase, e a verdade estava mais distorcida do que ela poderia imaginar. Clara percebeu que estava no centro de uma guerra, e o destino de muitos estava em suas mãos. O que eu faço agora? Ela sussurrou. O homem sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Escolha bem, Clara. O futuro depende disso. E com isso, a sala estava cheia de vozes, amontoados de sentimentos contraditórios. Todos esperavam sua decisão, e Clara sabia que, independentemente do rumo que tomasse, nada seria como antes. Clara estava em estado de choque. O homem diante dela parecia saber muito mais do que deveria. E o quê? Disse sobre seu pai destruía tudo o que tinha crido até agora. O ar na sala estava pesado. Ouvindo as sirenes e a confusão do lado de fora, sentia que o mundo estava desmoronando. Meu pai nunca teria se envolvido nisso. Não poderia. Sua voz soou com uma mistura de medo e negação. Léo a encarava com um olhar preocupante. Clara, precisamos sair, agora! Mas antes que pudesse se mexer, uma explosão irrompeu atrás da redação, fazendo todo o prédio tremer. A fumaça começou a preencher o ar, colocando todos em alerta. Clara gritou involuntariamente e Léo a puxou para trás, mas já era tarde. De repente, 2 homens armados surgiram da fumaça, com o rosto coberto por máscaras. Deite-se, todos ao chão! Gritaram, e a onda de terror invadiu o corpo de Clara. Não eram simples seguranças, eram soldados. O que estava acontecendo? O governo não só encobria crimes, agora estava atacando. Eles estão atrás de você, Clara! Gritou Léo, a voz carregada de pânico. E Clara, em meio à confusão e desespero, percebeu que aquilo ia além do que achava. O homem que se aproximava com um sorriso sinistro parecia estar envolvido em algo muito mais profundo. Eles precisam que você fique longe da verdade, disse ele, com um tom sério. A sala se silenciou temporariamente, e as palavras dele ecoaram como um alerta em sua mente. Clara sabia que se quisesse descobrir a verdade, precisava agir rápido. Em um impulso, agarrou um spray de pimenta na mesa e o lançou em direção aos invasores, aproveitando a confusão para abrir caminho. Vamos! Gritou Léo, puxando-a. Eles correram pelo corredor, o som de gritos e passos pesados seguindo-os. Desceram.
As escadas em meio ao caos, o ar cheio de fumaça e a adrenalina fervendo nas veias. Quando chegaram ao primeiro andar, o que viram fez Clara parar. A entrada estava bloqueada. 8 homens armados esperavam, prontos para interceptá-los. Sem saída. Rápido! A porta dos fundos! Gritou Léo. Ela seguiu sua direção. Mas enquanto corriam, uma imagem de seu pai pairava em sua mente. O passado se lembrava dela, e ela se sentia perdida. Ao abrirem a porta dos fundos, um cenário horroroso os aguardava. Vários corpos cobertos por panos estavam lá, e em meio a eles, um rosto familiar. Era o informante, o irmão do secretário de segurança. Clara, murmurou Léo, os olhos arregalados. Isso é uma armadilha? Não, isso não pode ser verdade. Clara balbuciou, um nó se formando na garganta. O que ela havia feito? Estava prestes a entrar em um jogo muito maior. E onde estava seu pai nesse emaranhado de mentiras? Eu avisei que precisava manter você longe, surgiu o homem do sorriso sombrio. Clara congelou. Você me traiu. Estava com eles o tempo todo. Clara, não! Ouça! Implorou Léo. Mas a verdade despencava sobre ela como uma avalanche. Seu pai e eu temos uma história longa, e você, minha querida, é apenas um peão no jogo. A sala se enchia de ruído, vozes debatendo entre si. Clara ficou paralisada. E no instante abrupto, ela sentiu seu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem. A verdade que você busca está mais perto do que imagina. E o seu verdadeiro inimigo está mais próximo. Apertou a mão em punho, olhando em volta, os rostos se torcendo em incerteza. O homem a observava, intensa, como se soubesse algo que ela ignorava. Quem é você? Perguntou, a voz trêmula. Você vai descobrir muito em breve, ele respondeu, uma sombra de sorriso em seus lábios. E antes que o choque pudesse dissipar, algo explodiu do lado de fora, fazendo o prédio tremer violentamente. A fumaça encheu a sala, e a visão de Clara se apagou por um momento. Quando a poeira assentou, ela viu uma figura familiar saindo da neblina. Seu pai. Clara, fuja! Eles estão vindo! O mundo de Clara desabou. Seu pai. O herói ou o traidor? Tudo o que acreditou estava em risco. Agora, em vez de respostas claras, ela tinha mais perguntas. A única certeza, a batalha estava apenas começando, e a maioria estava perdendo. Clara estava em estado de choque. O homem diante dela parecia saber muito mais do que deveria, e o que disse sobre seu pai destruía tudo o que tinha acreditado até agora. O ar na sala estava pesado. Ouvindo as sirenes e a confusão do lado de fora, sentia que o mundo estava desmoronando. Meu pai nunca teria se envolvido nisso. Não poderia. Sua voz soou com uma mistura de medo e negação. Léo a encarava com um olhar preocupante. Clara, precisamos sair. Agora! Mas antes que pudesse se mexer, uma explosão irrompeu atrás da redação, fazendo todo o prédio tremer. A fumaça começou a preencher o ar, colocando todos em alerta. Clara gritou involuntariamente, e Léo a puxou para trás, mas já era tarde. De repente, 2 homens armados surgiram da fumaça, com o rosto coberto por máscaras. Deitem-se, todos ao chão! Gritaram, e a onda de terror invadiu o corpo de Clara. Não eram simples seguranças, eram soldados. O que estava acontecendo? O governo não só encobria crimes, agora estava atacando. Eles estão atrás de você, Clara. Gritou Léo, a voz carregada de pânico. E Clara, em meio à confusão e desespero, percebeu que aquilo ia além do que achava. O homem que se aproximava com um sorriso sinistro parecia estar envolvido em algo muito mais profundo. Eles precisam que você fique longe da verdade, disse ele, com um tom sério. A sala se silenciou temporariamente,
e as palavras dele ecoaram como um alerta em sua mente. Clara sabia que se quisesse descobrir a verdade, precisava agir rápido. Em um impulso, agarrou um spray de pimenta na mesa e o lançou em direção aos invasores, aproveitando a confusão para abrir caminho. "Vamos!" gritou Léo, puxando-a. Eles correram pelo corredor, o som de gritos e passos pesados seguindo-os. Desceram as escadas em meio ao caos, o ar cheio de fumaça e a adrenalina fervendo nas veias. Quando chegaram ao primeiro andar, o que viram fez Clara parar. A entrada estava bloqueada. 8 homens armados esperavam, prontos para interceptá-los. Sem saída. "Rápido, a porta dos fundos!" gritou Léo. Ela seguiu sua direção, mas enquanto corriam, uma imagem de seu pai pairava em sua mente. O passado se lembrava dela, e ela se sentia perdida. Ao abrirem a porta dos fundos, um cenário horroroso os aguardava. Vários corpos cobertos por panos estavam lá, e em meio a eles, um rosto familiar. Era o informante, o irmão do secretário de segurança. "Clara", murmurou Léo, os olhos arregalados. "Isso é uma armadilha?" "Não, isso não pode ser verdade", Clara balbuciou, um nó se formando na garganta. O que ela havia feito? Estava prestes a entrar em um jogo muito maior. E onde estava seu pai nesse emaranhado de mentiras? "Eu avisei que precisava manter você longe", surgiu o homem do sorriso sombrio. Clara congelou. Você me traiu? Estava com eles o tempo todo?" "Clara, não, ouça", implorou Léo. Mas a verdade despencava sobre ela como uma avalanche. "Seu pai e eu temos uma história longa, e você, minha querida, é apenas um peão no jogo." A sala se enchia de ruído, vozes debatendo entre si. Clara ficou paralisada. E num instante abrupto, ela sentiu seu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem. "A verdade que você busca está mais perto do que imagina. E o seu verdadeiro inimigo está mais próximo." Apertou a mão em punho, olhando em volta, os rostos se torcendo em incerteza. O homem a observava de forma intensa, como se soubesse algo que ela ignorava. "Quem é você?" perguntou, a voz trêmula. "Você vai descobrir muito em breve", ele respondeu, uma sombra de sorriso em seus lábios. E antes que o choque pudesse dissipar, algo explodiu do lado de fora, fazendo o prédio tremer violentamente. A fumaça encheu a sala, e a visão de Clara se apagou por um momento. Quando a poeira assentou, ela viu uma figura familiar, saindo da neblina. Seu pai. "Clara, fuja! Eles estão vindo!" O coração de Clara disparou. Era ele. Mas o que significava? Ele estava fugindo ou os perseguindo? As dúvidas a sufocaram. "Pai, o que está acontecendo?" Mas a expressão dele estava muito séria. "Você não entende. Eles estão atrás de você porque você é a chave." Aquelas palavras a atingiram como uma flecha. "A chave? Do que você está falando?" "Everything você sabe está errado, Clara. Eu não sou seu pai", disse ele, cada palavra cortando entre eles como uma lâmina. O chão pareceu desmoronar sob seus pés. "O quê? O que você quer dizer?" O nó na garganta dela se apertou com força. Era, sem dúvida, a reviravolta mais chocante que poderia imaginar. Ele se aproximou, um olhar intenso no rosto. "Eu sou seu tio. Seu pai foi para proteger você. Se os verdadeiros inimigos não são os que você imagina." Nada fazia sentido. Clara olhou em volta, buscando apoio em Léo, mas ele também estava em choque. A dissimulação de seu pai, a vida que ela pensou conhecer, agora parecia desmoronar na poeira das revelações. E quando o caos começou a tomar conta novamente, dentro daquela sala em chamas, Clara não sabia em quem ou no que acreditar. "Você precisa escolher um lado", disse o homem.
seu olhar fixo. Eu posso te ajudar, mas você precisa confiar em mim. E enquanto as chamas se propagavam, Clara percebeu que tinha uma escolha a fazer, e que as consequências disso mudariam tudo. A verdade estava mais perto do que nunca, mas ela precisava saber se estava pronta para aguentar o impacto. Clara estava em estado de choque. O homem, diante dela, parecia saber muito mais do que deveria. E o que disse sobre seu pai destruía tudo o que tinha acreditado até então. O ar na sala estava pesado. Ouvindo as sirenes e a confusão do lado de fora, sentia que o mundo estava desmoronando. Meu pai nunca teria se envolvido nisso. Não poderia. Sua voz soou com uma mistura de medo e negação. Leo a encarava com um olhar preocupante. Clara, precisamos sair, agora! Mas antes que pudesse se mover, uma explosão irrompeu atrás da redação, fazendo todo o prédio tremer. A fumaça começou a preencher o ar, colocando todos em alerta. Clara gritou involuntariamente e Leo a puxou para trás, mas já era tarde. De repente, 2 homens armados surgiram da fumaça, com o rosto coberto por máscaras. "Deitem-se, todos ao chão!" gritaram. E a onda de terror invadiu o corpo de Clara. Não eram simples seguranças, eram soldados. O que estava acontecendo? O governo não só encobria crimes, agora estava atacando. "Estão atrás de você, Clara!" gritou Leo, a voz carregada de pânico. E Clara, em meio à confusão e desespero, percebeu que aquilo ia além do que achava. O homem que se aproximava com um sorriso sinistro parecia estar envolvido em algo muito mais profundo. "Eles precisam que você fique longe da verdade", disse ele, com um tom sério. A sala se silenciou temporariamente, e as palavras dele ecoaram como um alerta em sua mente. Clara sabia que se quisesse descobrir a verdade, precisava agir rápido. Em um impulso, agarrou um spray de pimenta na mesa e o lançou em direção aos invasores, aproveitando a confusão para abrir caminho. "Vamos!" gritou Leo, puxando-a. Eles correram pelo corredor, o som de gritos e passos pesados seguindo-os. Desceram as escadas em meio ao caos, o ar cheio de fumaça e a adrenalina fervendo nas veias. Quando chegaram ao primeiro andar, o que viram fez Clara parar. A entrada estava bloqueada. 8 homens armados esperavam, prontos para interceptá-los, sem saída. "Rápido, a porta dos fundos!" gritou Leo. Ela seguiu sua direção, mas, enquanto corriam, uma imagem de seu pai pairava em sua mente. O passado se lembrava dela e ela se sentia perdida. Ao abrirem a porta dos fundos, um cenário horrendo os aguardava. Vários corpos cobertos por panos estavam lá, e entre eles, um rosto familiar. Era o informante, o irmão do secretário de segurança. "Clara", murmurou Leo, os olhos arregalados. "Isso é uma armadilha? Não, isso não pode ser verdade!" Clara balbuciou, um nó se formando na garganta. O que ela havia feito? Estava prestes a entrar em um jogo muito maior e mais mortal do que imaginara. E onde estava seu pai em tudo isso? "Eu avisei que precisava manter você longe." Surgiu o homem do sorriso sombrio. Clara congelou. Você me traiu? Estava com eles o tempo todo?" "Clara, não." "Ouça, Leo." Mas a verdade despencava sobre ela como uma avalanche. "Seu pai e eu temos uma história longa, e você, minha querida, é apenas uma peça no jogo." A sala se enchia de ruído, vozes debatendo entre si. Clara ficou paralisada, e num instante abrupto sentiu seu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem. "A verdade que você busca está mais perto do que imagina, e o seu verdadeiro inimigo está mais próximo." Apertou a mão em punho, olhando em volta, os rostos se torcendo em incerteza. O homem a observava de forma intensa, como se soubesse algo que ela ignorava. "Quem é você?" perguntou, a voz trêmula.
Você vai descobrir muito em breve, ele respondeu, uma sombra de sorriso em seus lábios. E antes que o choque pudesse dissipar, algo explodiu do lado de fora, fazendo o prédio tremer violentamente. A fumaça encheu a sala e a visão de Clara se apagou por um momento. Quando a poeira assentou, ela viu uma figura familiar saindo da neblina. Seu pai. Clara, fuja, eles estão vindo! O coração de Clara disparou. Era ele, mas o que significava? Ele estava fugindo ou os perseguindo? As dúvidas a sufocaram. Pai, o que está acontecendo? Mas a expressão dele estava muito séria. Você não entende. Eles estão atrás de você porque você é a chave. Aquelas palavras a atingiram como uma flecha. A chave? Do que você está falando? Eu não sou seu pai. A frase cortou como uma lâmina e Clara ficou sem palavras. Eu sou seu tio. Seu pai foi para proteger você. Seus verdadeiros inimigos não são os que você imagina. Nada fazia sentido. Clara olhou em volta, buscando apoio em Léo. Mas ele também estava em choque. A dissimulação de seu pai, a vida que ela pensou conhecer, agora parecia desmoronar na poeira das revelações. Quando tudo parecia se desintegrar, uma sirene estrondosa cortou o ar, seguida por um grupo de homens desconhecidos, armados até os dentes, que invadiram a sala. Poderiam ser inimigos ou salvadores. É a hora, gritou um dos novos homens. Temos que ir agora. A adrenalina disparou em Clara. Assim que o caos se instalou, o rosto de um homem familiar apareceu entre eles. Clara, você precisa entender, disse o novo aparecido, seu irmão. Não é o que parece. A revelação a golpeou novamente. O irmão de seu pai? Como ele estava aqui? Clara percebeu que cada passo sempre esteve meticulosamente planejado. Raios de choque inundaram sua mente. Léo olhou para Clara, os olhos cheios de perguntas, e a guerra parecia estar apenas começando. A verdade estava mais complexa do que ela jamais poderia imaginar, e as linhas entre amigos e inimigos estavam se desfazendo rapidamente. A sala estava em brasa, com a fumaça misturando informações e segredos. O que era real? O que mais estava oculto? Clara sentiu que tudo começava a se agitar dentro dela, e a única certeza que tinha era que a batalha estava apenas começando, e o verdadeiro inimigo ainda estava por vir. Clara estava em estado de choque. O homem diante dela parecia saber muito mais do que deveria, e o que disse sobre seu pai destruía tudo o que havia acreditado até então. O ar na sala estava pesado. Ouvindo as sirenes e a confusão do lado de fora, sentia que o mundo estava desmoronando. Meu pai nunca teria se envolvido. Nisso, não poderia. Sua voz soou com uma mistura de medo e negação. Léo a encarava com um olhar preocupante. Clara, precisamos sair. Agora! Mas antes que pudesse se mover, uma explosão irrompeu atrás da redação, fazendo todo o prédio tremer. A fumaça começou a preencher o ar, colocando todos em alerta. Clara gritou involuntariamente e Léo a puxou para trás. Mas já era tarde. De repente, 2 homens armados surgiram da fumaça, com o rosto coberto por máscaras. Deitem-se, todos ao chão, gritaram, e a onda de terror invadiu o corpo de Clara. Não eram simples seguranças, eram soldados. O que estava acontecendo? O governo não só encobria crimes, agora estava atacando. Estão atrás de você, Clara, gritou Léo, a voz carregada de pânico. E Clara, em meio à confusão e desespero, percebeu que aquilo ia além do que achava. O homem que se aproximava com um sorriso sinistro parecia estar envolvido em algo muito mais profundo. Eles precisam que você fique longe da verdade, disse ele, com um tom sério. A sala se silenciou temporariamente,
e as palavras dele ecoaram como um alerta em sua mente. Clara sabia que se quisesse descobrir a verdade, precisava agir rápido. Em um impulso, agarrou um spray de pimenta na mesa e o lançou em direção aos invasores, aproveitando a confusão para abrir caminho. "Vamos!" gritou Léo, puxando-a. Eles correram pelo corredor, o som de gritos e passos pesados seguindo-os. Desceram as escadas em meio ao caos, o ar cheio de fumaça e a adrenalina fervendo nas veias. Quando chegaram ao primeiro andar, o que viram fez Clara parar. A entrada estava bloqueada. 8 homens armados esperavam, prontos para interceptá-los. Sem saída. "Rápido! A porta dos fundos!" gritou Léo. Ela seguiu sua direção, mas enquanto corriam, uma imagem de seu pai pairava em sua mente. O passado se lembrava dela, e ela se sentia perdida. Ao abrirem a porta dos fundos, um cenário horrendo os aguardava. Vários corpos cobertos por panos estavam lá, e entre eles um rosto familiar. É o informante, o irmão do secretário de segurança. "Clara", murmurou Léo, os olhos arregalados. Isso é uma armadilha? Não, isso não pode ser verdade." Clara balbuciou, um nó se formando na garganta. O que ela havia feito? Estava prestes a entrar em um jogo muito maior e mais mortal do que imaginara. E onde estava seu pai em tudo isso? "Eu avisei que precisava manter você longe." Surgiu o homem do sorriso sombrio. Clara congelou. Você me traiu? Estava com eles o tempo todo." "Clara, não, ouça!" implorou Léo. Mas a verdade despencava sobre ela como uma avalanche. "Seu pai e eu temos uma história longa. E você, minha querida, é apenas uma peça no jogo." A sala se enchia de ruído, vozes debatendo entre si. Clara ficou paralisada. E num instante abrupto, sentiu seu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem. "A verdade que você busca está mais perto do que imagina. E o seu verdadeiro inimigo está mais próximo." Apertou a mão em punho, olhando em volta, os rostos se torcendo em incerteza. O homem a observava de forma intensa, como se soubesse algo que ela ignorava. "Quem é você?" perguntou, a voz trêmula. "Você vai descobrir muito em breve." Ele respondeu, uma sombra de sorriso em seus lábios. E antes que o choque pudesse dissipar, algo explodiu. Do lado de fora, fazendo o prédio tremer violentamente. A fumaça encheu a sala, e a visão de Clara se apagou por um momento. Quando a poeira assentou, ela viu uma figura familiar saindo da neblina. Seu pai. "Clara, fuja! Eles estão vindo!" O coração de Clara disparou. Era ele. Mas o que significava? Ele estava fugindo ou os perseguindo? As dúvidas a sufocaram. "Pai, o que está acontecendo?" Mas a expressão dele estava muito séria. "Você não entende. Eles estão atrás de você porque você é a chave." Aquelas palavras a atingiram como uma flecha. "A chave? Do que você está falando?" "Eu não sou seu pai." A frase cortou como uma lâmina, e Clara ficou sem palavras. "Eu sou seu tio. Seu pai foi para proteger você. Seus verdadeiros inimigos não são os que você imagina." Nada fazia sentido. Clara olhou em volta, buscando apoio em Léo, mas ele também estava em choque. A dissimulação de seu pai, a vida que ela pensou conhecer, agora parecia desmoronar na poeira das revelações. Então, de repente, o que Clara nunca esperou. Uma luz forte ilumina a sala, e o homem do sorriso sombrio avança, revelando que seu rosto era, na verdade, de um amigo de infância de seu pai. Agora ela entendia. A conexão não era apenas de familiares, mas de alianças profundas e traições. "Eu não sou quem você pensa,
Estamos todos em um jogo muito maior, Clara. As peças se moviam rapidamente. O homem não estava ali apenas como um informante, mas como parte de uma trama que envolvia todo um sistema. Clara começou a sentir pequenos fragmentos da verdade se unirem em sua mente. Mas a conexão ainda não estava clara. O que isso significava para todas as mortes, todas as coberturas, todo o terror? Seria tudo uma ilusão? Como uma marionete, Clara sentiu que o controle estava longe de suas mãos. Quando ele disse: "O seu tímpano está prestes a estourar e você precisa decidir de que lado está", o ambiente ficou em silêncio. Uma nova onda de terror tomou conta, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Léo a olhava agora de forma intensa, e ela precisava decidir. Seguir o conselho de alguém que ela não conhecia e entender o que estava acontecendo, ou se jogar em um abismo que poderia levá-la a seu destino final. E enquanto Clara sentia que a verdade estava em sua fronteira, tudo ao seu redor começou a desmoronar. E a batalha estava apenas começando.